trouxe um vídeo de um tema que faz uns 1000 anos já, que é para eu fazer, mas aí eu nunca fazia, que é sobre a idealização da maternidade. E aí eu vim falar um pouquinho sobre os motivos que eu não quero ter filhos. Assim, não é um incentivo para ninguém, é mais para tirar dúvida mesmo, porque todo lugar que eu falo que eu não quero ter filho, que eu conto, né, para as pessoas, elas sempre vêm me perguntar o porquê. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas pesquisas que eu li e contar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu fiz no Facebook também com várias meninas, para ter uma noção, né, de como elas também pensavam sobre isso. Então, a primeira pesquisa que eu encontrei, ela é uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública, que é a Fundação Oswaldo Cruz. E dessa pesquisa que eles fizeram, mais de 55% dos brasileiros têm gravidez indesejada. Esse, na verdade, entraria um pouco também para falar num vídeo só sobre aborto, mas nesse caso eu só quero mostrar que, assim, claro, eu conheço várias pessoas que não queriam ter filhos, tiveram e hoje são felizes com seus filhos, mas que a ideia era não ter. Então, assim, isso mostra que se realmente as pessoas engravidassem só quando quisessem, o Brasil ia ser, assim, metade das pessoas que tem hoje, né? Porque pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço tiveram gravidez indesejada. Eu acho que, assim, menos de 10 mulheres que eu conheço que realmente planejou. Então, a gente vê que é um número muito grande, muito grande. Então, assim, eu me incluiria nessas pessoas que, assim, se eu tivesse uma gravidez, ia ser essa gravidez indesejada. E uma observação que eu coloquei aqui, essa é uma das maiores taxas do mundo. Então, assim, apesar de as gerações estarem diminuindo no Brasil, ainda tem, né, muitas pessoas que têm gravidez indesejada por N motivos. Mas é isso, eu me incluiria nessa pesquisa se eu tivesse grávida. E a próxima pesquisa foi feita pelo Journal of Happiness Studies. Eu não lembro agora da onde que é essa pesquisa, porque eu peguei bem rápido. Eles fizeram tipo uma tabelinha e aí essas pessoas colocavam assim quais eram as prioridades dela na vida. Que eu digo assim, no dia a dia dela e tal. E a primeira foi sexo, a segunda socializar, a terceira jantar e a 16ª seria cuidar dos filhos. Então assim, 16ª, gente, a pessoa ela prefere fazer qualquer outra coisa, né? Acho que assim, até limpar a casa do que ter filho. Isso que essa pesquisa não foi feita no Brasil, então assim, mais um motivo aí que eu entraria também nessa lista. Tudo bem que provavelmente a minha primeira seria dormir e depois comer, mas tudo bem. Bom, e para finalizar essa pesquisa, um dos motivos de a criação dos filhos estar tão longe é que para isso, para ter um filho, precisaria de muito afeto, educação e paciência, que eu acho que a maioria das pessoas também colocariam esses itens. Então, antes de falar dos dados, eu queria falar então um pouquinho dos motivos de eu não querer. Eu acho que, primeiro, porque cuidar de criança não é fácil. Assim, se alguém acha fácil, sei lá, ela devia dar palestra então de como criar crianças de uma maneira fácil. Porque assim, não é fácil. Criança é cara, assim, bem cara. E a cada vez mais crianças nascem com algum tipo de problema. E adivinha por quê? Por causa, às vezes, né, muitas vezes, por causa da ingestão de carne. Isso também deixaremos para um outro vídeo. Mas as crianças de hoje, elas têm nascido, a maioria das que eu conheço já tem nascido com intolerância à lactose, a glúten. Tudo bem que nenhuma dessas coisas faz bem, mas assim, apenas mostrando dados. E dizem, tem um estudo que fala que até acho que 2035, a cada 3 crianças, uma vai ter autismo.
E esse é um número muito grande, assim. Não que. E eu não tô dizendo isso que se eu tivesse um filho assim e tal, ou que ninguém merece ter um filho assim. Só que isso acaba dificultando ainda mais. Então, assim, se você tem algum filho com algum problema, como autismo, síndrome de Down ou alguma coisa assim, ela vai requerer mais cuidado, muito mais cuidado. E assim, eu não tenho cuidado nem comigo mesma. Então, não só comigo, mas assim, eu sou bem aquelas doidas hipocondríacas. Então, se eu tivesse um filho, eu ia ser doida. Mais doida ainda do que eu já sou. Qualquer trocinho que desse nele, eu ia achar que ele tava morrendo, ou sei lá o quê. Então, na verdade, esse é um dos motivos maiores de eu não querer ter filho, exatamente porque eu sou bem doida e paranoica. E eu ia ser aquelas mães coruja, assim, que não deixa o filho respirar. E eu sei que isso é péssimo. Eu tenho vários amigos que os pais são assim. Então, acho que não ia ser legal nem pra mim, nem pra ele. Um segundo motivo seria o aumento da violência, né? No Brasil e no mundo. Então, eu ia ter muito medo de meu filho sair sozinho. E eu sei que isso é chato. Quando a criança tá crescendo, ela não quer que os pais fiquem indo atrás dela em todos os lugares. Mas eu ia ter muito medo de ser atropelada, de ser sequestrada, de apanhar. E isso fora todas as coisas, né? O Brasil é um país muito preconceituoso, assim, muito, muito, muito. Então, primeiro, se eu tivesse uma menina e não um menino, eu ia ficar, assim, 10 vezes mais preocupada. Eu ia, sei lá, eu acho que se eu tivesse uma menina, eu ia surtar de vez. Se eu tivesse um menino e ele virasse gay, aí eu ia ficar, nossa senhora, eu ia ter muito medo. Eu sou muito medrosa com essas coisas. Até com amigos meus que às vezes falam que vem aqui e aí eles demoram, pronto, eu já acho que ele morreu. Então, assim, não, eu nunca, eu seria uma ótima mãe, mas ia ser louca. Então, acho melhor não, né? Eu acho que a questão de liberdade também, claro, eu sei que tem. Sei não, a maioria das famílias que têm filhos, eles viajam, conseguem fazer as coisas, mas acaba diminuindo dependendo do tipo de liberdade que você quer. Então, é difícil assim se abster dessa liberdade. Eu acho que o terceiro item, que é o que a maioria das mães falam, principalmente quando os bebês nascem, que é que você nunca mais vai conseguir dormir do jeito que você dormia antes. Gente, olha que pensamento terrível. Assim, eu tô bem tranquila de dormir menos do que o meu sono que já é ruim. Assim, não. Não dá pra eu abrir mão disso, sabe? Entre outros itens, assim, eu acho que é, é aí entrando um pouquinho na pesquisa que eu fiz. Por incrível que pareça, foram 50 meninas que responderam, 54. De todas essas meninas que responderam, 81,5 querem ser mães. Então, assim, é um número bem alto, se for pensar, como eu falei, nessa queda de filhos que vem tendo. E falando dessas gravidezes indesejadas, eu achei um número interessante. E aí, por último, eu coloquei várias frases e perguntando quais que foram as que elas mais ouviram. E eu acho que a primeira vocês com certeza também devem ter ouvido, que é: filho é uma bênção de Deus. 88,5%, gente. Ou seja, quase todos já ouviram isso. E eu acho que realmente esse é um dos maiores motivos que as famílias enchem o saco falando pra você ter um filho. Então, assim, se você não tem religião, ou sei lá, tem outra religião, já acaba aí, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E geralmente essas pessoas que falam que ter filho é uma bênção são as pessoas que não queriam ter filhos. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que, falando pra essas pessoas mais velhas, principalmente, é muito chato e constrangedor ouvir isso. Eu acho que, assim, não fala nada. Assim, se a pessoa falar, eu quero ter filho, legal então, bom pra você. Ou não quero ter filho, bom também. Pronto, sabe? Não precisa ficar dando a sua opinião
sem a pessoa ter pedido. Não tem pra quê. Ou forçando ela, sabe, a tomar um partido, sendo que ela já tem esse ideal. O segundo item mais votado foi: quando você ficar velho, terá alguém para cuidar de você. 57,7%. E gente, olha, sério, a maioria dos meus amigos tem vontade de morar em outro país. Ir embora do Brasil, não quero mais Brasil, odeio Brasil, vou embora. Ou seja, essas pessoas que estão indo embora já abandonaram essas mães que achavam que o filho ia cuidar. Então, assim, eu acho que é muito egoísmo seu você ter um filho só pensando enquanto você for velha e ele ficará ali pra cuidar de você. Muito egoísmo, gente. E assim, e não tem como você prever isso. Às vezes seu filho morre, às vezes ele vai morar em outro país, em outro estado, sabe? São muitas opções. Ou às vezes ele nem vai gostar de você a ponto de fazer isso, ele vai simplesmente abandonar. Então, não dá pra você ter um filho confiando nisso, sabe? Não tem como, é muito maleável. Então, eu acho que essa, assim, acho que essa é a pior de todas. E por último, mais machista que isso, impossível, 55% votou em mulher nasce para ser mãe. Olha, gente, assim, eu acho que isso já mistura Bíblia com machismo, com filha bênção de Deus, mistura tudo. Eu não sei nem qual dessas três que é a pior, mas assim, já passou da hora de assim, mulher tem que ser mãe. Não, não tem que ser mãe, gente. Não. Assim, eu sei que às vezes dá muita polêmica esse lance de, ah não, mulher não pode ser mãe de animais, não sei o que, não sei o que. Mas assim, você pode ser mãe do que você quiser, entendeu? Sim, se você tem um monte de animal e você se sente mãe deles, então pronto. E assim, você tem que se contentar com isso. Não adianta ficar, ai, mas animal não é filho. Ou, não, mas tem que ter um filho. Gente, não. E outra, eu conheço muitas pessoas que têm vontade de adotar crianças. Ou seja, você não vai ter gerado aquela criança. Então não tem nada a ver. Eu acho que assim, você tem que ser feliz do jeito que você acha que deve, entendeu? Então assim, ah não, eu quero ter um filho, eu quero ter dois, ou ah não, eu quero adotar uma criança, ou quero apadrinhar várias crianças no orfanato, ou ah não, eu quero ter 5 cachorros, ou não quero ter absolutamente nada e vou viajar o mundo. Então assim, eu acho que independente de tudo, você simplesmente não deve assim se intrometer na vida de ninguém, sabe? É um negócio muito simples. Então, esses foram meus motivos. Na verdade, teria acho que muito mais motivos. Como tipo, vai que seu filho gosta do Bolsonaro. Já pensou? Que absurdo. Entre outras coisas. Então, deixa aí se você quer ter filho ou não e quais seriam os seus motivos, que eu tô bem curiosa. Se inscreva aí no canal. Deixe outros temas que vocês acham que daria vídeos legais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!